Na minha chave. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Palmito e eu voltei com o meu conteúdo de manifestação de lei da exposição do YouTube. Esse é meu outro vídeo pro canal, então eu espero muito que vocês gostem dele e aprendam com ele. E hoje eu vim falar como de fato manifestar esse do 0 e qual o problema que você pode ter em manifestar e como você vai resolver esse problema. Se você tá vendo esse vídeo, então saiba que sim, ele é um sinal. Independente se você manifestou SP ou se você ainda não manifestou, ou se você ainda tem dificuldade. Porque a partir do momento que você cria essa consciência que é um sinal, então automaticamente vira um sinal. Porém, não é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é algo um pouco mais além, um pouco mais obscuro. Vamos lá. As pessoas têm muito problema em manifestar SP e não porque é algo difícil, e sim por 3 problemas que encaixam na consciência delas. O primeiro problema é a falta da igualdade. O segundo é... Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer 3 coisas que transbordam nesses temas de forma mais resumida, sabe? Tipo, eu vim trazer o que eu vou falar aqui pra você tentar entender de fato porque você não consegue manifestar e você já saiu desse vídeo já entendendo tudo. Lembrando que esse vídeo não tira a possibilidade de você procurar um psicólogo e muito menos coloca a capacidade de você manifestar instantaneamente. Porque se você tem um problema e você tá vendo esse vídeo, então provavelmente ainda vai faltar alguma coisa pra você lapidar dentro de si mesmo. Porque se você de fato entendeu esse vídeo, você vai entender que você não vai sair desse vídeo só manifestando SP. E sim, você vai manifestar a sua consciência dentro de si mesmo e vai ver como ela vai refletir nisso. Bom, nisso eu trouxe essas 2 cartas do baralho, que eu não vou explicar porque não é o que eu vou falar, para que você entenda de fato o que hoje eu vou falar nesse vídeo. Primeiro tópico desse problema em você manifestar a pessoa do 0, que é SP, se eu não me engano é pessoa específica, mas não sei o que é em inglês, né? É specific person, não sei, alguma coisa assim. Mas a primeira é a falta da igualdade. O que é a falta da igualdade? Você costuma colocar um pedestal, não em si mesmo, e sim no que transborda esse seu relacionamento com essa pessoa, e sim no que ele se monta através dessa pessoa. Porque vamos lá, essas são a sua manifestação. Essa foi a coisa que você mais manifestou com... Essa é a sua manifestação. Essa é a coisa que você mais manifestou de fácil, tipo, com mais facilidade. E essa é a que você mais manifestou com dificuldade. Então você meio que coloca ela em cima e você coloca algo que não existe, que é o tamanho dela. Porque ao todo, independente do que ela pareça, são todas do mesmo tamanho, todas. Porém, o que acontece? O seu cérebro, ele não consegue distinguir o que é certo, o que é errado, ou o que é de fato aquilo, ou o que de fato não é aquilo. Então, você coloca essa mentalidade, você coloca aquilo como algo maior. Você coloca no SP algo que você não deveria. Você trata o SP como você mesmo, como você deveria se tratar. Você trata o SP como se fosse um Deus, como se fosse alguém que está longe do seu pensamento, que está longe de quem você um dia vai ser, que está longe das suas expectativas. Você coloca ele como um ponto de vista, como o final da chegada, como a linha de chegada e como a trajetória dela. Porém, você tem que entender que a partir do momento que você manifesta, não é você se incluir nessa trajetória, é você esquecer essa trajetória, entender que você possui já o prêmio. Não existe competição, não existe trajetória, não existe caminho que te coloque para você conseguir aquilo que você quer. Existe você no final desse caminho com aquilo que você já possui. Então, quando a gente traz a falta de igualdade, isso não quer dizer que você está colocando tal coisa como maior ou tal coisa como menor. E sim que você está colocando algo onde não tem, que você está colocando uma dificuldade onde não existe dificuldade. Você está tratando aquela pessoa não como uma pessoa de fato, como ela é. Você tá colocando uma importância onde não tem. Se você de fato namorasse essa pessoa, se você de fato colocasse essa pessoa onde ela tá, você iria ficar louca por ela? Você iria chorar por ela? Você iria tratar a si mesmo como um lixo diante dela? Ou você iria colocar ela no pedestal em vez de você mesmo? E esse é o ponto. Você coloca ela numa trajetória onde não existe. Você coloca ela como o final de uma chegada que não existe. Então esse é o ponto. Se você de fato quer manifestar a pessoa específica, então você vai ter que entender que isso é o ponto de você e o seu desejo. Você está colocando um caminho onde não tem. Você está colocando algo onde não possui. Então o que você vai começar a fazer? Você vai começar a tratar o SP como uma pessoa normal. Você não vai colocar isso, tipo, ele é meu SP. Você vai colocar, tipo, é uma pessoa normal. E nisso você vai começar, ao invés de estudar a sua manifestação entre você e ele, você vai colocar como se fosse um estudo sobre si mesmo, porque você
vai entrar no outro tópico. Então vai ser algo que vai se alinhar ao longo do vídeo. Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente começar a estudar mais sobre si do que sobre ele. Porque, vamos lá, você fala que você não tem dificuldade, ou você fala que você já possui, você repete, você faz método, você faz tudo. Mas se você de fato estivesse manifestando, você estaria tirando no tarô? Você estaria assistindo esse vídeo? Este é o ponto da falta da igualdade. Você tá colocando coisas onde não tem. Você tá esquecendo que ele só tem esse poder sobre si mesmo porque você permitiu que ele tivesse esse poder sobre você. Então tira esse poder que você colocou e coloque dentro de si mesmo pra você ver se isso não vai refletir na sua manifestação. Segundo tópico, a sua percepção diante da sua manifestação. Eu já entrei um pouquinho nesse tópico no tópico anterior, então vamos lá. A percepção, ela não é algo que você observa. Como que eu posso ter percepção? Não existe como você vai ter. Existe qual percepção você vai ter. Desde o ventre da sua mãe, você não teve percepção, porque você não tinha nem consciência direito. Então é algo que você já esquece. Desde o momento que você criou a sua primeira fala ou o seu primeiro ponto de vista sobre algo, já existiu essa percepção. Então não existe de, eu não consigo visualizar, eu não consigo ver, eu não consigo, amor, você fecha o olho, você vê o quê? Nada. Por quê? Porque automaticamente quando você tenta focar em algo que você não vê nada, porque a sua mente é assim. Mas quando você aquilo que é rosa, isso é uma percepção de qualquer forma. Quando você vê que tem um copo, quando você vê que tem uma cama, quando você vê que tem uma televisão do meu lado, isso é uma percepção. Isso é uma visualização. Mas não existe isso de você não conseguir ter percepção. Não existe isso de você não conseguir visualizar. Não existe isso. Isso é uma crença limitante que você está colocando na sua cabeça, que não existe de fato nenhum. Nem se você colocar uma crença do tamanho do seu boga, vai existir isso que você está falando. Esse é o ponto da percepção. A percepção, ela é criada a partir do momento que você entende que você não está vendo aquilo de fato. Que aquilo que você tá vendo é somente uma sugestão da sua consciência. Então, se você tá vendo que ele tá com falta de amor com você, que ele tá te tratando ignorante, ou que ele tá sendo de tal forma com você, ou que você não tá conseguindo manifestar, essa é a percepção que vai ser quando você entender que a partir do momento que você começar a olhar aquilo, vai se transbordar. Então, vai ser assim pro resto da sua vida se você continuar tendo essa percepção. Se você continuar focando na falta, a falta vai continuar focando em você. Não tem muito o que falar na percepção, porque a percepção é extremamente fácil de se resumir. Vocês colocam dificuldade onde não tem. Mas se você tem dificuldade em visualização, comece a meditar pra você ver se isso não vai ter facilidade. Em vez de você focar em ficar quieto ou na quietude, foque somente na sua respiração. Foque somente na sua respiração. E esse vídeo não vai ter corte, foda-se, porque eu não quero. O ponto mais importante e o final. O espelho. Eu vou trazer até o meu livro aqui, porque, gente, é um tópico grandíssimo. O amor é uma forca momentânea. Você pode até manifestar ele, mas isso vai cair quando você ver que era uma ilusão. Vamos lá. De todos os tópicos que eu entrei, eu não entrei no tópico de que a pessoa que você tá manifestando é somente espelho de você mesmo. Sim, meu amor, o que você tá vendo na outra pessoa é somente uma projeção dos seus traumas, é somente uma projeção da falta que existe dentro de si mesmo. Então, quando entramos nessa fala, ele entra na ciência, que a ciência explica que o amor é somente uma ilusão. Na minha perspectiva e pelo que eu acredito. Porque, gente, literalmente a ciência comparou o amor como o uso de substâncias. Vocês entenderam? Então, automaticamente demonstra o quão de fato tá sendo ilusório isso. Porque você pensa que quando você encontrar essa pessoa, ela vai cobrir essa falta que você tem dentro de si mesmo. Você olha pro espelho e você vê ela porque você fala: ela é a única que me entende, ela vai me completar, ela vai me não sei o que, ela não sei o que, eu preciso manifestar ela, eu preciso manifestar. Beleza, você vai conseguir manifestar ela. Logo a partir do momento que você vê que aquilo não vai transbordar o copo que você tá tentando transbordar, você vai cair no chão, você vai acordar, você vai entender que tudo isso que você tá manifestando é somente uma projeção de quem você é somente uma projeção da falta de amor que você tem em si mesmo. Então você vai continuar manifestando inúmeros SP, você vai trair, você vai sofrer, você vai chorar e você vai entender que a pessoa nunca foi aquela, mas na verdade é só o seu cérebro tendo outra perspectiva que você por muito tempo fingiu que você não tinha. Você tampa seus olhos achando que você não vai conseguir ver o que você está. Você vai tampar os seus olhos, tentar ver algo que você não tá tendo. Ao invés de você controlar essa situação de uma forma saudável, você insiste em querer algo que você não deveria estar querendo. Você insiste em procurar um amor que você ainda não tem nem dentro de si mesmo. Você quer transbordar um copo que muito menos tá cheio. Esse é o fato. Você não vai sair desse vídeo manifestando, e muito menos eu vou mudar o seu ponto de vista, mas você não vai conseguir manifestar algo saudável, algo que de fato cure a si mesmo, quando você entender que o que vai manifestar isso, o que vai curar isso é a si mesmo. Porque você busca
outra pessoa pra curar essa falta que você tem. Inclusive o mago diz bastante sobre isso. Porém, não vai se saciar quando você entender que o poder da manifestação é seu. Você colocou essa autoridade desde o momento que você teve a percepção. A percepção é algo que se contradiz não somente a sua vontade, e sim se contradiz as suas incoerências dentro de si mesmo. Você não quer manifestar alguém porque você quer se sentir superior ou porque você quer ser amado. Você manifesta alguém porque a falta de algo está dentro de si mesmo. Você projeta a sua percepção da pessoa quando você não consegue projetar dentro de si mesmo. Você acha pessoas tóxicas porque você tem problema com toxicidade. Você procura pessoas que têm compromisso porque é isso que se expande nos seus problemas da sua infantilidade ou da sua infância. Então, quando você procurar um relacionamento, quando você querer manifestar alguém, eu com 5 anos gostaria de manifestar isso?